para o próximo assunto muito grave envolvendo aí a demissão do ministro Silvio Almeida depois da série de denúncias de assédio sexual contra ele que a gente acompanhou no final da semana passada. Esse assunto, é claro, repercutiu ao longo do fim de semana, levantou discussões importantes sobre questões de assédio contra mulheres não terem questões de lados políticos, questões de situações envolvendo poder, denúncias essas que têm, é claro, que passar por investigações, tem que ter todo o rito ali respeitado, mas a gente foca aqui agora especificamente também como que isso está sendo explorado como um todo, no caso, pela direita. A demissão dele virou ali munição para a direita, de certa forma. A acusação, no caso, focando aqui quem tem sido muito marcada como sendo o nome envolvido nessas denúncias, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Gerou divergências também na esquerda essa história, mas especificamente falando aqui agora da direita, tio Rei, bolsonaristas usando aí esse episódio para criticar adversários, inclusive o próprio presidente Lula, como tem se dito que sabia desse caso antes das acusações serem tornadas públicas, e aí, de uma forma bem cínica, de certa forma, né? Bolsonaro chamando o ex-ministro de taradão da esplanada. Foi o termo que Bolsonaro usou para explorar esse assunto, para fazer esse tipo de ataque. E aí a gente traz também o lado de que dentro da própria esquerda, apesar de, claro, ter-se aí uma solidariedade maior à Aniele, que já está sendo muito exposta nesse caso, houve também quem saísse em defesa do ministro Silvio Almeida. A gente cita aqui o vice-presidente do PT, o deputado Washington Quaquá, defendendo o ministro, também recebendo apoio de nomes importantes da esquerda como um todo, caso gerando muita polêmica. É claro, já era de se esperar essa exploração da direita do caso, né, Reinaldo? Ah, sim, isso, veja, é um prato cheíssimo, né? De várias maneiras. Porque, vamos lá, o Silvio é negro, a Aniela é negra, Teve um probleminha com a conexão do Reinaldo, a imagem dele. racial. Opa, Perdão, Reinaldo, vou te hello? pedir para retomar o seu comentário, que agora travou um Tá, pouquinho vamos lá. mais, acho que atrapalharia. Aí eu disse, olha, é um prato cheio, meu Deus do céu, né? Eu diria que é um coquetel, coisas que grita aí, né? O coquetel grita, né? Um ministro negro acusado de assediar, de importunar, no caso, que é a palavra certa, quando as pessoas têm o mesmo nível hierárquico. Uma ministra também negra, ele dos direitos humanos, ela da igualdade racial. Isso junta tudo que a extrema-direita detesta, tudo que a extrema-direita odeia, que são políticas de reparação para grupos subalternizados, né? No caso dos direitos humanos, o conjunto, se pensar, né, onde quer que as pessoas estejam, o Ministério pode atuar. A igualdade racial é específica a ação, né, para a questão racial. É, Cargos exercidos por figuras que provocam repúdio na extrema-direita, um intelectual negro com carreira acadêmica de importância, enfim, reconhecida. Ela, uma militante de movimento social, irmã de Marielle, né? Então, veja, né? E aí você tem, e no governo, eles pertencem, digamos, ao lado centro-esquerda de um governo que tem gente de direita à esquerda. É, não podia haver coisa melhor, né, para a extrema-direita, para tentar dizer que a esquerda, quando fala de direitos humanos, é hipócrita, quando fala da questão racial, é hipócrita, que olha lá entre eles o que que acontece, não sei o quê, né? Ah, é provável, e aí todas as más consciências vão brotando, que é provável também, se o Silvio tivesse a pele branca, é provável que houvesse um pouco mais de cuidado, né, de todo mundo à esquerda. É,
não havendo, ficou assim, há certos raciocínios favorosos, que é quase como eles que se precintam, entende? Às vezes isso fica na sublinha ali, é um negócio terrível. E é claro que há essa conversa de que o boato circulava, eu acho que o boato que circulava é que poderia ter havido importunação da ministra. Essa história do Me Too aí, que eu saiba, eu não li em nenhum lugar que já tinha história do Me Too. O que eu li, sim, é que circulava essa conversa ali de que ela teria reportado a terceiros um comportamento impróprio do ministro, do então ministro. Se foi assim, temos de falar tudo, né? Se foi assim, então, é, e se ele sabia também, claro que há um erro, além do erro, então ele teria cometido a avaliar, mas o fato é ele deveria ter dito, vamos botar isso, vamos deixar isso claro, ou eu caio fora, que história é? Se não aconteceu. E ela a mesma coisa. Como é que é? Aconteceu, eu estou avisando, ninguém nada. Também, quer dizer, e se no governo alguém sabia, sei lá, deixou fermentar, então tem um erro aí, óbvio, né? É, precisa rever protocolo. Escrevi isso. Uma das partes do meu texto grande que eu escrevi é sobre isso. Precisa rever protocolo, né? No que diz respeito a essa questão. E sim, a extrema-direita vai explorar porque é curioso, né? Veja, a extrema-direita está explorando, mas não está se solidarizando com a Aniele, que a extrema-direita é antifeminista. Nem acha que essa questão do feminismo, como não acha que é importante a questão da integração racial, como não acha que é importante os direitos humanos. O que a extrema-direita está falando é o seguinte: olha aí, tá vendo essa gente? Não falei para vocês? Olha como eles são. Agora, eu vou insistir, muito importante, ruins nada disso. Eu escrevi e eu não ignoro, e é fato, que o assediador, ele muitas vezes lei para esconder o seu crime, né? Porque, como evidentemente uma acusação, e como é muito difícil fazer em casos assim, porque o assédio não costuma se dar, enfim, as pessoas não ficam assediando. É raro, né, que seja o assédio em praça pública ou não sei o quê. Tem os casos de ônibus e não sei o quê, que tem mais gente, mas sempre é uma tentativa de fazer a coisa de maneira é, ali, né, escondida. Tá. Então, a necessidade de fazer prova para a impunidade. Então, nós temos de pensar isso. Agora, por outro lado, a gente não pode aposentar também, em qualquer caso, a presunção de inocência. Como é que se concilia isso? Né? Como é que se concilia isso? É uma questão. Eu acho que, por exemplo, a exposição de uma pessoa, como faz o Me Too, a exposição de uma pessoa antes de qualquer verificação, são só os testemunhos. E quando eu digo só testemunho, não, de novo, não estou descredibilizando, como se passou a dizer, não sobre mim, mas se usa a palavra por aí. Mas é que nós não podemos ter um item só, porque daqui a pouco alguém vai aparecer com o segundo, e o terceiro, e o quarto, em que a presunção de inocência desaparece. Então, havendo
o Me Too dispondo desses elementos, que se mobilize o Ministério Público, ver um caminho. Agora, a exposição, e me parece que isso é muito forte para o Me Too, a exposição pública esquarteja sem julgamento. E eu não estou em nenhum momento aqui falando o ministro é inocente, eu não sei. Né? Eu adoraria que fosse. Eu acho o Silvio um intelectual de primeiríssimo time. Agora, um intelectual não pode ser assediador? Pode. Então, agora, a exposição que destrói, porque veja, a partir de agora, né, o Silvio vai ter que tentar provar, mas a marca ficou. Não. Ah, mas ele é mesmo. Bom, se for, ok. Né? Mas ainda assim, não é possível uma exposição que não deixe espaço para mais nada. A pessoa está destruída. Às vezes é verdade, às vezes não é. Né? O Kevin Spacey nos Estados Unidos se viu, não era. Mas ele está acabado. Né? Outros eram. Né? Então, pensar uma maneira, pensar uma maneira de conciliar o necessário trabalho de ouvir as vítimas, de preservá-las também, se é assim o desejo delas, é, com o devido processo legal, eu acho que isso é uma coisa que nós temos de fazer. É uma coisa que nós temos de fazer. Porque senão a gente passa a ter uma quarta instância na justiça que não cabe recurso. Você parte direto para o fuzilamento, né? O pessoal do Me Too Brasil como um todo tentou deixar muito claro ali na nota que, na verdade, eles receberam as denúncias, no caso, e não estavam fazendo a denúncia em si que foram procurados e trouxeram ali nesse ponto que aí quando a gente vai ver quem realmente conversou no caso com a ministra, né, que está sendo o nome que está sendo exposto nesse caso, relata de certa forma, não chega a confirmar diretamente, mas mostra esse desconforto que é o que toca muito todas as mulheres quando vem essas situações envolvendo pessoas de poder, né, Tio Rei? Quando a gente vê uma situação de uma ministra, de certa forma, nos relatos ali feito às pessoas próximas, dessa preocupação, de certa forma, se sentindo silenciada, a gente consegue imaginar como outras mulheres no Brasil como um todo não se sentem frente a situações como essa, né? Tava destacando só esse ponto do Me Too Brasil, no caso de estar recebendo as denúncias e não fazendo elas diretamente, mas aí no caso traz um escopo um pouco maior até de números que estão sendo divulgados, como no caso de assédios ali dentro da instituição, como no caso da CGU, que recebeu aqui, acho que foram mais de 500 denúncias do tipo envolvendo servidores. Acho que no caso como um todo a discussão é para pensar de forma estrutural como resolver situações como essa, que a gente vê que são muito delicadas como um todo e repercutem demais, né? Sim, por isso mesmo, né? Por isso mesmo. E em nenhum momento eu estou dizendo que não deva acontecer. Por isso mesmo, isso deve ser conduzido com todo cuidado. Porque nós não podemos ter uma instância em que fala a voz de quem acusa, ok? E as vítimas têm que ser protegidas, mas nós não podemos ter um caso em que não exista direito de defesa e a exposição preceda a investigação. Esse é o ponto. Não pode haver nesse caso, não pode haver em caso nenhum. Nós já tivemos isso no Brasil, levou o Brasil à ruína. Aliás, a advogada do Me Too, que é do Grupo Prerrogativas, ela sabe que o Grupo Prerrogativas começou justamente porque passamos a ter o combate à corrupção virou uma coisa tão importante no Brasil, e que se disse, não precisa de prova, basta a delação. Né? E nós fomos para onde fomos. Né? Então, claro, eu tenho filhas que trabalham, né? Eu tenho mulher que trabalha,
Eu sei, eu tenho irmã que trabalha, eu sei como é que é. Elas me contam, né? Tem toda uma linguagem, às vezes, meio ali, não chega a ser assédio, mas tem um certo tom, né? que- Demeritório para as mulheres, muitas vezes, né? Amigas relatam isso. Então, sim, tem de proteger essas pessoas. Tem de proteger essas pessoas, mas é preciso fazê-lo de acordo com o devido processo legal. Não se pode jogar fora o processo legal. Como é que eu tô propondo um desafio? Como é que a gente mantém o devido processo legal, mantém o direito de defesa e, ao mesmo tempo, protege as mulheres, inclusive aquelas que denunciam pessoas poderosas e preferem ficar no anonimato, não é? Então, isso tem de ser pensado. Assim como eu não gosto eu não gosto dessas situações em que a gente precisa ficar se defendendo para falar a coisa certa. É muito ruim isso. Eu escrevi sobre isso. O que é se defender para falar a coisa certa? Olha, chega de massacre em Gaza, mas aí eu tenho que dizer, e não que eu apoie o terrorismo do Hamas. Mas por que eu preciso dizer não que eu apoio o terrorismo do Hamas? É claro que eu não apoio o terrorismo do Hamas. E chega de massacre em Gaza, né? Lava Jato, é preciso defender o devido processo legal. Não que eu apoie a corrupção. Nesse caso, eu preciso defender o processo legal, o devido processo legal, e, obviamente, não que eu apoie assédio. Né? Agora, o processo legal tem de valer em qualquer caso. Pode até ser que no curso da investigação, eu já disse, eu termino meu texto dizendo: quero ver o que você vai dizer se ficar provado que o Silvio fez tudo. Eu disse: eu não retiro uma linha do que eu escrevi. O processo legal é necessário em qualquer caso. Né? É, e se aconteceu, é pavoroso o que tem acontecido. Obviamente. Né? Com ministra, não ministra, não interessa. Né? É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim para o Brasil. Agora, a demissão era inescapável também. Outro aspecto que não falamos aqui. Obviamente, não tinha como o Silvio ficar. Como ia ser? Tinha que demitir. Não pode ter um ministro dos direitos humanos sendo acusado de assédio. Né? Agora, eu acho que precisa fazer a coisa certa. Né? Assim como o Silvio foi muito criticado porque expôs lá um negócio de licitação que passava por interferência do Me Too. Vocês me desculpem, é uma informação objetiva que precisa ser pensada. Porque ou bem o ministro, então, chefiava, ou bem você conduz negociação milionária com quem deveria estar sendo denunciado, ou bem não se conduz a negociação. Desculpem, não é assim. Não, não tem. É preciso parar com esse negócio. O Silvio não está acima da lei. O Silvio não está acima da lei, tanto não está que ele está passando por isso agora. Né? Não está acima da lei. Mas o Me Too também não está. Eu não estou. Ninguém está. Quem está acima da lei? Ninguém está acima da lei, ninguém está abaixo da lei. Né? E, obviamente, a minha solidariedade absoluta com qualquer mulher que sofra qualquer tipo de assédio, com qualquer pessoa que sofra qualquer tipo de assédio, né? De qualquer natureza. Mas ou eu, ou eu defendo o devido processo legal nesse caso e em qualquer outro, ou então, para quê, né? Aí a gente não precisa nem mais escrever a respeito. Se a gente nem comentar nada a respeito. Se a gente já sabe de saída tudo, então não precisamos mais debater, né?
Então, esse é meu ponto de vista, né? Demissão correta, necessária, apuração tem de ser a mais rigorosa possível e que pague, o Silvio já está pagando caro, mas tem as questões legais também. E, não menos importante, conciliar a proteção às vítimas que precisam ter um canal para se expressar com o devido processo legal. E isso não é para ficar fazendo frufru, retórica, não. É possível fazer. Eu até dou uma sugestão lá no meu texto, e há outras. Nós temos de pensar caminhos. Nós temos de pensar caminhos, né? É, Como estão as coisas, eu acho que não estão bem para ninguém, né? Certeza, né? A palavra que você usa ali justamente de a exposição não poder preceder a investigação como um todo, acho que toca na questão, porque realmente isso tem que ser pensado, porque de certa forma a gente vê agora em si, entendendo a movimentação como um todo, para casos como esse serem revelados e serem devidamente investigados, partem também de uma força que vem da divulgação. A gente vê que quando um caso é divulgado, que outros casos vêm à tona, para aí sim respeitar todo um processo, mas com certeza essa questão do processo legal é muito relevante. Mas é isso, Porque é uma discussão que senão, passa por questão cultural, que passa por questão educacional, que quando entra em temas tão delicados assim, acabam sendo contaminados não por me uma passa série por de questão julgamentos. legal também, viu, Nath? Porque assim, não pode. Vamos lá, você está no UOL, uma jovem, e daqui a 10 anos você pode ser a número um do UOL, número 2 do UOL. E aí começam os seus. Não, a Nath é uma assédio, não necessariamente assédio moral, eu não sei o quê. As pessoas estão sujeitas a isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: não pode haver a exposição antes da apuração. Entende? Então, que houvesse o devido cuidado, né? Como faz? Não sei, precisamos pensar. Precisamos pensar, É né? importante se abrir essas conversas, né? Porque Porque senão, realmente. senão você tem, senão a gente vai para o linchamento direto. O linchamento nada mais é, veja só, o linchamento ele foi admitido em várias culturas. O entendimento, às vezes, em determinadas comunidades, quanto mais vítimas de violência as comunidades são, as pessoas são, e quanto mais sujeitas a arbitrariedades, mais concordam com o linchamento. Aí nós temos que perguntar: o linchamento é aceitável, mesmo quando se pega um violador de criança? É aceitável? Já aconteceu, né? Se flagra a pessoa na hora do crime, linchada, e hoje em dia põe na internet. O sujeito agonizando, tá cheio de vídeo assim. Nenhum de nós deve achar isso aceitável. Creio. Porque se a gente acha isso aceitável sob o pretexto de que se combate alguém que violava crianças, nós continuaremos a ter violadores de crianças e continuaremos a ter violadores do devido processo legal. É uma reflexão, É importante a né? gente se abrir para reflexão e tentar entender novos cenários, né, Renato? Que é E isso, a gente vê sim, que são casos cada vez mais recorrentes, são casos que a gente já vê há muito tempo e a discussão fica parecendo cada vez mais difícil de ser feita, principalmente no espaço público, né, Tio Rei?